A gente vai hoje seguir em frente aqui nas nossas discussões e falar sobre essa questão da aberração e do efeito Doppler. Aí, para fechar o capítulo, eu vou ainda falar sobre tensores. Bom, mas o que seria aberração, né? Aberração basicamente trata dessa direção aqui, ó, a direção de um feixe que é emitido, que é diferente de um referencial para o outro referencial. Tipo, se você emite um feixe aqui formando um ângulo θ' com eixo x', esse observador aqui vai enxergar outro ângulo. Isso é o chamado efeito aberração. Eu vou considerar mais uma vez dois referenciais, K e K', movimento relativo acontecendo ao longo do eixo x, ou seja, esses dois eixos são paralelos e o movimento relativo é nessa direção, velocidade constante, obviamente. E aqui a gente tem uma onda monocromática, tipo um feixe de luz sendo emitido em uma certa direção, formando um ângulo θ'. Então aqui a gente tem a representação do feixe, que é essa linha, e essas barrinhas aqui elas representam as frentes de onda. E a distância entre as frentes de onda seria, nesse caso, λ'. A gente está falando de ondas planas, então essas frentes aqui seriam planos, né, se propagando aí ao longo do eixo x, e esse espaçamento aqui, ó, para que essas configurações se repitam, né, tipo 2 pontos de máximo, 2 pontos de mínimo, são o que a gente chama de comprimento de onda. Beleza? Para entender melhor essa situação aqui, a gente colocou de fato aqui a onda eletromagnética, que é a onda que representa a luz, né, se propagando. Então você tem os campos elétrico e magnético oscilando. Aqui nessa direção, digamos, direção Y, tá, o eixo, o campo elétrico. Na direção Z, o campo magnético. Esses dois campos eles oscilam perpendicularmente o tempo todo. Quando você tem a propagação numa direção só, esses vetores eles formam um plano. Então a gente teria esses planos aqui, ó, tá ok? E aí, como eu falei, a distância entre dois máximos ou dois mínimos, ou seja, a distância entre duas configurações que se repetem é o que a gente chama de comprimento de onda, beleza? Então a gente representa assim um raio que define a direção de propagação e esses planos como sendo as frentes de ondas que se repetiram, digamos assim, né? Para que você defina o comprimento de onda. A gente precisaria de uma equação para representar essa onda, para poder, a partir dela, extrair alguns resultados. Então, essa equação que a gente está procurando é a equação desse tipo aqui, ó. Uma função que depende de x, y e do tempo. Já que a gente está entendendo que você tem uma onda no plano x, y, então a equação que representaria esse tipo de comportamento, esse tipo de onda, seria uma equação que dependeria só de x e y e do tempo. Eu estou analisando essa onda do ponto de vista do referencial linha, portanto, nós temos coordenadas linha, tá vendo? O x, y e t todas a linha. Esse k é o número de onda, é um vetor que aponta na direção de propagação, tá bom? E tem módulo igual ao número de onda, que é 2π sobre lambda, né? Ômega é a frequência angular, que tem uma relação com a frequência a partir dessa relação aqui, dessa expressão. Então, essa seria a expressão para esse tipo de onda. Obviamente, se você tivesse esse movimento só na direção x, seria kx. Se fosse só na direção y, seria ky. Né? Uma onda harmônica, né? Como a gente conhece. Tá? Estou usando a expressão de onda harmônica para representar esse feixe aqui. Bom, essa expressão aqui é a mesma que aparece do lado esquerdo, só que agora expressa em termos das coordenadas e dessas outras quantidades que aparecem aqui. Eu posso fazer isso para vocês, tá bom? Então isso aqui é um produto escalar, né, esse primeiro termo. Então vamos lá, vai ficar um kx vezes x mais ky vezes y. Esse k é um vetor que tem componente x, componente y. Então seria esse vetorzinho aqui, ó. Bom, mas aí o kx, você pode escrever como sendo k, cosseno do ângulo, o ângulo que ele forma com o eixo x, porque o k esse vetor aqui é assim, ó. Aqui seria o eixo x, e aqui seria o eixo y, ok? E o ângulo θ é exatamente esse aqui, né? No caso seria θ', enfim. Se você quiser colocar a linha aqui, eu coloco a linha, vai ficar ali em todo o canto aqui, né? Ok, aí teríamos ainda o termo que tem o ky, que é k' seno de θ' vezes y'. Beleza, teria o fator ainda menos ômega, linha, t'. Bom, o k é 2π sobre lambda, então você pode colocar 2π sobre lambda aqui. Então aqui você tem cosseno θ' mais seno de θ'. Sim, faltou
Faltou o x' aqui, né, gente? Desculpa. Muito bem, então aqui ficou x' mais seno θ', y', menos ômega que é 2π que é 2π vezes a frequência, e aqui t'. Bom, sim, faltou colocar chaves aqui, né? Então eu posso colocar 2π em evidência, isso aqui vai ficar assim, ó. 2π, aqui eu vou colocar cosseno de θ', x' mais seno de θ', y' sobre lambda', menos ni', t', pronto. Dentro do argumento do cosseno, que representa essa, né, essa oscilação aí, a função de onda, então nós temos exatamente essa quantidade que está aí. Essa é a função que representa essa onda do ponto de vista do referencial do observador K'. Então, por isso que a gente está usando as coordenadas, tudo com respeito, tudo com linha, ângulo, frequência, tempo, só o C que não muda. Bom, mas eu posso escrever essa mesma expressão aí para o observador K. Então, vai ser a mesma coisa, só que a gente vai tirar a linha aí dessas quantidades que aparecem aqui, de x, de cosseno, enfim, de y, de lambda. E aí ficaremos com essa expressãozinha aqui, né? Então essa seria a função que descreveria essa propagação do ponto de vista do referencial K. Bom, obviamente, como isso aqui é um escalar, isso vai ser a mesma coisa para os dois referenciais, né? Você não tem como ser diferente. Então a onda é a mesma, só que as quantidades que aparecem aqui dentro elas mudam, muda a frequência, muda o comprimento de onda, muda o tempo, muda x, enfim, tudo vai mudar. Só que a gente não sabe, a princípio, como é que o ângulo muda, como é que o lambda muda, como é que o ni muda. A gente sabe como é que x, y e t eles mudam. É só seguir transformação de Lorentz. Então, como é que a gente faz para chegar nas expressões que determinam como lambda, como ni e como θ mudam? Bom, a gente vai usar a transformação de Lorentz na equação descrita por K' e vai comparar com essa aqui. Aí, a partir disso, a gente consegue chegar nessas equações aqui. Ok, vamos lá então. Então, nós temos a f de x, y e t'. Isso tem que ser igual a f de x, y e t. É o mesmo feixe que a gente está observando, então você tem que ter as mesmas funções para descrever esse feixe aí. Tá? Uma função escalar, então você não tem modificação. Muito bem. Então, vou começar com f de x', y' e t. Lembrando aqui que, eu vou só lembrar antes aqui que x, y' se relacionam da seguinte forma. O x vai ser gama x menos vt, tá bom? V é a velocidade relativa. O y, nesse caso, vai ser igual a y', e o t' vai ser gama t menos vx sobre c quadrado, só, né? Vamos lá, então eu vou escrever primeiro a função, começando pela função f de x', y' e t'. Ok, então vamos lá, né? Onde tiver x, y e t, a gente vai escrever aí, vai substituir, ver o que é que vai dar, né? Porque a única coisa que a gente pode mexer nessa equação, então ficaremos com 2π, vai ficar cosseno de θ' sobre lambda', aqui fica gama x menos vt. Aí vem ainda mais seno de θ' sobre lambda', y, porque o y não vai mudar nada, né? Aí temos ainda o fator menos ni', nesse caso vai ficar ni' gama t menos vx sobre c quadrado. Se lembrando que o gama, esse fator que aparece aí, ele vai ser um sobre a raiz de 1 menos v2 sobre c2, né? É um fator constante que aparece. Esse fator tem a ver com velocidade relativa, né? Como a gente já sabe. Bom, o que a gente vai fazer na sequência aqui é juntar os fatores que tem o x e aqueles que tem y para poder comparar com a expressão seninha, como a gente acabou de falar. Bom, o 2π aparece na frente mesmo, então eu vou deixar o 2π aqui multiplicando todo mundo. E aí ficamos aqui com x. Quem é que tem x aí?
tem cosseno, aparece gama em todo mundo também, né? Então vai ficar gama aqui na frente, gama sobre lambda', e aqui dentro vou ficar com os termos que tem o x. Então vamos com calma pra gente não errar nada, né? O primeiro termo que tem x é esse termo aqui, ó. Então gama' tá aqui, desculpa, o gama tá aqui, o lambda' tá aqui, então aqui vai ficar só cosseno de θ', né? Mas tem x aqui também, aqui vai ficar ni' vezes lambda'. Por que ni vezes lambda'? Porque não tem lambda' nesse fator, como tá 1 sobre lambda', então vai aparecer multiplicando aqui, né? Porque se você voltar multiplicando o que está dentro dos parênteses, você elimina o lambda'. Então fica isso, v sobre c quadrado, né? Bom, então o x está aí sozinho. Agora vamos colocar o menos, para ficar com a cara da expressão de cima. Todos os termos que tem um tempo aqui. Vamos lá então agora. Aparece o gama em todos eles. Então ficamos aqui com v sobre lambda', cosseno de θ', foi o primeiro fator que está aqui. O segundo vai ficar mais, ó, porque aqui tem menos com menos. Não, aqui é menos também, desculpa. Então vai ficar mais ni', pronto. Bom, eu posso fazer mais uma arrumaçãozinha aqui nessas expressões para alterar esse v sobre c que aparece, enfim, deixar um beta aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Bom, então aqui a gente vai ficar com cosseno de 2π. Aqui eu vou ter como ajeitar aqui, eu vou deixar esse camarada, gama lambda', cosseno tem que fazer com ele. Mas, gente, não sei se você lembra, mas lambda vezes ni é a velocidade da luz. Vai dar c. Então vai ficar c sobre c quadrado, que é v sobre c. Então isso aí é o que a gente chama de beta. Então isso aqui vai ficar menos beta. Beleza? Vezes x, menos gama. Posso colocar o ni em evidência. V sobre ni' lambda', que é o próprio c de novo. E aqui vai ficar mais um. Vou fazer mais uma passagem aqui só para colocar de novo beta. Então já posso chamar isso aqui de beta. E o que é que a gente vai ter, ó? Eu vou ter o termo aqui, ó, que multiplica o x. Eu vou ter o termo que multiplica o t, que é tudo isso aqui. E agora a gente pode comparar esses termos com aqueles que aparecem na expressão. Deixa eu ter t de novo. Deu uma vacilada aqui, foi mal. Então você vai pegar essa equação aqui, ó, e comparar com a equação que a gente tinha para o referencial k. Isso aqui é o referencial k', certo? Só quando você expressa isso em termos de x, y e t, vai ficar uma função de x, y, t. Mas isso é do ponto de vista de k'. E no referencial k, você tem algo semelhante, né, como a gente falou, só que todo mundo sem linha. Então, eu vou fazer assim, f de x, y e t vai ficar cosseno. Faltou o termo com y, né? Comigo aqui ninguém falou nada. Bom, faltou nessa linha aqui na de baixo. Desculpa aí, gente. Deixa eu só estender aqui. Beleza, só que agora no referencial k a gente tem cosseno de 2π, cosseno de θ vezes x, mais seno de θ vezes y, menos ni'. Se faltou o lambda ali embaixo, vou colocar ainda. Pronto. Então, basicamente é isso que aparece aí. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai comparar os termos que multiplicam x com os que multiplicam x nessa equação aqui. Então, vou comparar as equações asterisco e 2 asteriscos, né? Porque elas são as mesmas. E aí você consegue encontrar as três equações que nós temos envolvendo comprimento de onda, frequência e o ângulo θ. A primeira relação surge quando você observa o que está multiplicando x e compara com isso aqui. Então você tem cosseno de θ sobre lambda, que é o que está na equação 2 asterisco, multiplicando x. Isso vai ser igual a gama sobre lambda', que multiplica cosseno de θ' menos beta. A outra relação, sim, eu falei que a componente fator y não ia trazer nada, mas mentira minha. Aparece aqui, ó, seno de θ sobre lambda igual a seno de θ' sobre lambda'. Quando você compara os termos em y. Por fim, tem outra relação agora quando você compara o que está multiplicando o tempo da equação asterisco com a equação 2 asterisco. Então vamos ficar com ni
igual a gama nilinha beta cosseno teta linha mais 1. Então tá aí as três equações que surgem dessa nossa análise aí. Se você dividir uma pela outra, obviamente aqui eu dividi essa segunda pela primeira, você vai ter essa relação da tangente, seno sobre cosseno da tangente. Então essa é a equação da aberração relativística, como eu falei, ela difere daquela que a gente apresentou para vocês no capítulo 1, especificamente porque dentro dela há essa presença do fator beta, né, que é um fator que geralmente é o fator que mostra que você tem uma correção relativística, digamos assim, que certifica, né, digamos assim, que você tem uma correção relativística na expressão, tá? O exemplo 2 pede para que você mostre que a forma relativística exata da aberração pode ser deduzida das equações de transformação de velocidades. Então, até então, a gente fez essa discussão toda aí, com esse feixe que está sendo emitido formando um θ', usamos a equação que representa o feixe, né, que é a equação da onda, e chegamos a essas conclusões, especificamente nessa equação aqui que trata da aberração. O que esse exemplo está pedindo para a gente mostrar é que essa expressão aqui, ó, ela pode ser obtida diretamente das equações de transformação de velocidade, que são essas aqui, ó. São essas. Então essa é a situação que a gente tinha, né, que estava tratando. É lógico que você pode escrever a componente Vx' como sendo o modo da velocidade, que é c vezes o cosseno que ela faz com o ângulo θ, com o eixo x. Você tem como escrever o Vy', que vai ser c vezes seno de θ'. E a outra coisa que a gente vai precisar aqui nesse caso é das equações de transformação. Vou substituir tanto o Vy como o Vx' nessas expressões aqui, ó, e vamos ver o que é que vai dar. Vamos lá. O Vx vai ficar Vx', que é c cosseno de θ', mais V. Embaixo ficaremos com 1 mais... Aí você vai ficar com Vx, que é c cosseno de θ', V sobre c quadrado. Dá para simplificar isso, né? Escrever o Vx da seguinte forma: c cosseno de θ' mais V dividido por 1 mais cosseno de θ'. Aí vai aparecer gente aqui, ó, V sobre c quadrado mais multiplicado por c. Então vai ficar V sobre c, que é o próprio beta, né? Então aqui vai ficar o beta aqui, ó, multiplicando esse cosseno. Então já chegamos na primeira equação. Vou chamar de equação 1. Equação para o Vx. Posso fazer a mesma coisa para o Vy, né? Substituindo o Vy' e o Vx' mais uma vez. E aqui ficaremos com 1 sobre gama Vy, c seno de θ' sobre 1 mais... Gente, eu vou botar logo direto, é o mesmo fator, então vai ficar cosseno de θ' beta, beleza? Mesmo denominador para as duas equações. Então, o que é que a gente faz na sequência? Vai dividir uma pela outra para aparecer a tangente, né? Então, a tangente vai ser componente y sobre componente x. Bom, ao fazer essa divisão, você vai cancelar esses denominadores. Você vai ter isso aqui, né? 1 sobre gama c seno de θ', que é componente y, né? Sobre esse fator aqui, 1 mais cosseno de θ' beta. Tudo isso, gente, dividido pela componente x, que é c cosseno de θ' mais v sobre esse fator aí, que é 1 mais cosseno de θ' beta. Como é que a gente faz para dividir fração? A gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda, e ao fazer isso, quando você inventar essa segunda aqui, você vai cancelar esse fator aqui com esse, ó. Tá bom? E o resultado disso é que você vai encontrar 1 sobre gama c vezes o seno de θ' sobre c cosseno de θ' mais v. É isso que vai sobrar aí, vzão. Mas aí a gente pode colocar sem evidência aqui embaixo. E aí o que é que vai aparecer na situação? Ficaremos com tangente θ igual a 1 sobre gama c vezes seno de θ' sobre... Aí vou colocar sem evidência, que vai ficar, ó,
cosseno de θ' mais V sobre C, que é o gama. Então, no final das contas, a gente descobriu que o tangente de θ, desculpa, vai ser igual. O gama, 1 sobre gama vai ser raiz, aquela raiz, né? Então aqui vai ficar seno de θ', raiz de 1 menos V2 sobre C2, que é beta quadrado, sobre o cosseno de θ' mais beta. Foi isso que a gente encontrou aí, usando simplesmente as equações de transformação, ou transformações, né, da velocidade. Pronto.